Olá, gente, tudo bem? Vamos aqui continuar abordando na nossa aula de filosofia o filósofo italiano Norberto Bobbio. Antes de a gente continuar, quero fazer só uma errata rápida. Eu disse que Hans Kelsen era da Prússia, mas ele na verdade é de Praga, tá? Lá na Áustria, beleza? Então ele é de Praga lá na Áustria, não na Prússia, tudo bem? Um leve equívoco. Olha, sobre Norberto Bobbio, o Norberto Bobbio ele reconhece que o ordenamento jurídico tem lacunas, tem incompletudes, e ele vai ofertar aí, então, uma solução nova para completar essas lacunas do nosso ordenamento jurídico. Então, para Bobbio, esse espaço vazio ele deve ser completado, né? Porque o ordenamento jurídico deve buscar ser eficiente. Quando há uma lacuna, isso apresenta uma ineficiência do ordenamento jurídico. E aí, então, ele traz uma solução para resolver essa lacuna. Ele vai, então, trazer aí dois métodos, que são a heterointegração e a autointegração, tá? Pela heterointegração, hetero que vem de fora, né? Então, pela heterointegração, o intérprete ele vai buscar ali recursos de fora do ordenamento jurídico para solucionar aquela lacuna, tá? Então ele vai buscar fontes diversas, recursos diversos de fora do ordenamento jurídico para resolver aquela lacuna. Por exemplo, buscar ali o direito estrangeiro, fazer aí um direito comparado para, à luz de outros ordenamentos jurídicos, à luz de um tratado internacional, por exemplo, você buscar ali a solução para aquele caso concreto, tá? Essa é a solução via o método da heterointegração. Então, falou hetero, é buscar uma solução fora do ordenamento jurídico. Já a autointegração é você buscar uma solução por dentro do próprio ordenamento jurídico no âmbito da mesma fonte, sem recorrência a outros ordenamentos jurídicos, tá? O Bobbio ele também vai falar das lacunas ideológicas, tá? As lacunas ideológicas, que para ele a lacuna ideológica é quando, apesar de existir uma norma para a solução daquele caso concreto, aquela norma ela é injusta. Olha que coisa interessante. Então Bob vai dizer que numa situação dessa estaremos diante de uma lacuna ideológica. Ou seja, mesmo diante de existir uma norma para resolver aquele caso concreto, aquela norma é injusta. Porque, por exemplo, aplica uma sanção que seja desproporcional, ou então porque não abarca todas as pessoas dentro de um sentido de igualdade, enfim. Então, lacuna ideológica para Bobbio é quando, apesar de existir uma norma para aquele caso concreto, mas aquela norma ela é injusta ou insatisfatória para aquelas pessoas daquele período, daquela sociedade. E, segundo Bobbio, todos os países, por meio dos seus ordenamentos jurídicos, vão ter aí lacunas ideológicas, porque a injustiça ela vai sempre estar presente, tá? Ele vai dizer que só não vai haver lacuna ideológica no direito natural, porque o direito natural justifica a aplicação do direito com base em Deus, e aí isso seria a perfeição. Mas, para Bobbio, o direito natural não é o caso da realidade, porque a realidade para Bobbio é a aplicação do direito via a ideia positivista. Então, o único campo em que não há lacuna ideológica para Bobbio é o direito natural, tá? Todo e qualquer ordenamento jurídico, para ele, à luz dessa ideia positivista do direito, para Bobbio, então, vai ter essa lacuna ideológica, tá? Beleza, então lembre-se disso. Lacuna ideológica não é uma lacuna real, tá? Não é
uma lacuna real. É a falta de norma jurídica ali que seja justa, que seja satisfatória à luz do intérprete, beleza? Vamos continuar nosso estudo aqui da filosofia do direito, agora indo um pouco mais atrás na história da humanidade. Vamos lá na Grécia Antiga, estudar Aristóteles e principalmente a sua obra Ética a Nicômaco, tá? Essa obra que ele escreveu para o filho dele, em que ele traz a reflexão sobre justiça, sobre virtude, sobre o direito, sobre ética e sobre o agir ético. Para Aristóteles, o indivíduo que vive na polis, vive na cidade, deve sempre buscar agir de forma ética. Você deve estar perguntando, mas Alexandre, o que é agir de forma ética? Agir de forma ética é agir de acordo com as normas daquela sociedade. E, segundo Aristóteles, o indivíduo que age de acordo com as normas da sociedade, ele é um indivíduo virtuoso. E a virtude seria algo que todos deveriam buscar. E que os governantes deveriam inspirar atitudes virtuosas. Infelizmente, no Brasil, é uma realidade muito distante, né? A gente vê que nossos representantes políticos muitas vezes estão distantes de uma atitude virtuosa, né? Mas como o filósofo Karnal sempre gosta de apontar, não existe sociedade ruim com políticos bons. Por quê? Porque a sociedade porque os políticos espelham a sociedade e a sociedade espelha os políticos. Ou seja, os políticos são produto daquela sociedade. Então, se a gente tem uma sociedade que se corrompe, que permite várias atitudes ilícitas, como, sei lá, coisas simples, como furar uma fila, jogar lixo no chão, desrespeitar o outro e tal. Então, você tem o político como reflexo disso daí, né? Essa é o entendimento do Karnal, que é super interessante essa reflexão. Então, para Aristóteles, a virtude é uma qualidade moral do indivíduo, tá? A virtude é uma qualidade moral do indivíduo e essa virtude é a busca da prática do bem, de fazer o certo, de seguir ali a regra social. E ele entende que essa virtude somente é alcançada a partir do meio termo, da mediania. Então, guarde essas palavras-chave, tá? Meio termo, mediania, Aristóteles. Porque o que é que ele diz? Que a virtude ela só se encontra na busca pelo equilíbrio, nem o excesso, nem a falta, tá? Então ele vai dizer que a virtude é você exatamente nem caminhar para o excesso, nem caminhar para a falta, é você ter um equilíbrio, ter um meio termo, ter essa mediania, tá? Esse meio termo, então, é onde se encontra a virtude trazida pelo Aristóteles. Aristóteles vai dizer que acima do direito, então, está o conceito de virtude. E que essa virtude é um valor ético, uma condição. Veja como ele diz: a virtude é uma condição de consciência, é um espírito coletivo em que o sistema atua. Olha isso, é um espírito coletivo. Essa virtude, então, é esse espírito de coletividade, de você colaborar, de você contribuir, de você se solidarizar, de você compreender o outro enquanto indivíduo e também respeitá-lo. Agora, é importante a gente fazer um esclarecimento aqui. Cidadão, para a época, não era o mesmo entendimento de cidadão para os tempos atuais, tá? Então, a mulher, o escravo, o jovem não eram considerados cidadãos, tá? Então, na época, só o homem rico, homem, sexo masculino, rico, proprietário de terra, era considerado cidadão. Então, somente ele ali seria detentor dessas virtudes e também de todos os proventos decorrentes dessa atitude virtuosa.
beleza? Também é importante a gente fazer esse parêntese, porque o entendimento de cidadão à época não é o mesmo que a gente tem atualmente. Para Aristóteles, justiça é uma ação coletiva. Leve isso para sua prova. Justiça é uma ação coletiva e ela vai se manifestar na relação e na cooperação entre as pessoas, tá? Então, o conceito de justiça aristotélico diz respeito a essa convivência na cidade, mas essa convivência no sentido de cooperação, porque a cooperação é que vai viabilizar esse agir ético dentro das regras sociais. E aí é onde você vai fazer justiça. A justiça aristotélica, então, tem a ver com essa cooperação dentro da polis, que a polis significa cidade, né? Agir em cooperação dentro da polis é uma atitude virtuosa e que isso promove a justiça. E o homem que vive a justiça, para ele, é virtuoso e pode alcançar a justiça total, que significa ter essas leis justas e éticas, né, e essas ações humanas virtuosas. Ele também faz uma diferença entre justiça lato sensu e justiça stricto sensu. Qual é a diferença? Olha, para Aristóteles, a justiça lato sensu seria uma justiça principiológica, um princípio geral de convívio social que vai contemplar aí a cidadania, tá? Então, essa justiça lato sensu tem a ver com essa atitude em cooperação das pessoas que vai vislumbrar, que vai colocar em prática o sentido de cidadania, tá? Já a justiça stricto sensu seria aquela justiça da equidade do caso concreto, ou seja, de agir de forma justa no caso concreto, tá? Então, leve para a sua prova justiça lato sensu, justiça stricto sensu, à luz de Aristóteles. Ele também fala dessa questão da igualdade, dentro do princípio da igualdade, ele faz a diferença entre a justiça distributiva e a justiça comutativa, tá? Alexandre, qual é a diferença? Olha, quando a gente fala dessa justiça comutativa ou corretiva, isso tem a ver com a igualdade formal, a igualdade perante a lei, tá? Ou seja, uma pessoa igual deve ser dada uma mesma situação para ela, deve se promover o mesmo bem para aquela pessoa que está naquela mesma condição. Já a justiça distributiva, ela tem a ver com a igualdade material, ou seja, você tratar o igual de forma igual, mas o desigual de forma desigual na medida dessa desigualdade. Tá? Essa é a ideia da justiça distributiva. Então, ó, leve para a sua prova. Justiça comutativa ou corretiva tem a ver com essa igualdade formal. Justiça distributiva tem a ver com a igualdade material, tá? Então, cuidado com esses detalhes na hora da prova. Para Aristóteles, o direito vai se confundir com a justiça. Olha que interessante, tá? Então, filósofos posteriores, né, como Hans Kelsen, vai fazer a diferença entre moral e o direito e vai dizer que a moral não deve se confundir com o direito, porque o direito, ele dentro do seu ordenamento jurídico, ele é puro, ele não deve se misturar com essas questões axiológicas, da moral, da filosofia, da economia, da sociologia. Então, para Kelsen, você tem que separar esses fenômenos sociais do fenômeno jurídico, tá? Aristóteles, na época, ele misturava tudo. Ele dizia que o direito se confundia com a justiça e que a justiça é um comportamento obrigatoriamente ético. A norma jurídica está sustentada, segundo Aristóteles, nos conceitos de equidade e virtude. E como a gente já falou, para ele, acima do direito, há esse conceito de virtude. Esse valor ético, essa virtude ética, é a condição de consciência, é esse espírito coletivo, beleza? Vamos falar aqui de uma outra corrente importantíssima para o seu estudo da OAB, que é em relação ao
utilitarismo, tá? Dois filósofos vocês precisam conectar a essa tese utilitarista, que é uma tese moral, uma filosofia ética, de comportamento social, esse utilitarismo que surge aí no século XVIII, à luz da filosofia do Jeremy Bentham e o John Stuart Mill, tá aqui na sua tela, tá? O Jeremy Bentham e o John Stuart Mill, tá? Que foram filosofias morais e éticas muito aplicadas aí no século XVIII, XIX e até atualmente, tá? O que é que significa esse sistema filosófico do utilitarismo? Que as provas adoram cobrar isso. Olha, nada mais é do que você buscar uma ação útil que seja mais correta e que busque a felicidade, tá? Então, ó, para os utilitaristas, uma ação útil, que seja útil, ela é a mais correta. Por isso que o nome é utilitarismo. Uma ação útil é a mais correta. E essas ações almejam um fim, onde as consequências sejam focadas no prazer e na felicidade, como na utilidade dos atos, tá? Então, ó, o que é que essa filosofia utilitarista busca? Ela busca o prazer e a felicidade, tá? Essa busca pelo prazer, pela felicidade é o bem maior que todos devem buscar. Então, de forma bem simples e prática, o que é que o utilitarismo aponta? É o seguinte: a ação que causar o maior bem para a maior quantidade de pessoas, trazendo mais felicidade, é a ação mais correta, é a ação mais útil, é a ação que deve ser promovida e protegida, tá? Muitas vezes, uma decisão, uma lei, ela vai trazer aí insatisfação para alguém, para algum grupo. Então, qual seria então a decisão ou a lei mais adequada? Seria a decisão ou a lei que alcançasse a maior quantidade de pessoas, que trouxesse uma maior felicidade possível. Vocês já perceberam que essa tese, ela encontra limites, né? Porque quando você fala das minorias, e aí? Como é que fica aí o respeito às minorias? Como é que fica o respeito à diversidade, tá? Então, num país onde você tem ali 70% da população sendo católica, cristã, se você fosse aplicar somente o entendimento utilitarista de trazer o maior benefício para a maior quantidade possível de pessoas, você teria um Estado só promovendo, só protegendo, só trazendo benesses a esse grupo. E os outros grupos, os ateus, agnósticos, os muçulmanos, os de religiões de matriz africana, os indígenas, percebem? Então, o utilitarismo, ele está pautado nessa ideia de trazer o maior prazer possível para a maior quantidade de pessoas possível. Essa seria uma ação útil. O Jeremy Bentham, no seu livro, na sua obra Princípios da Moral e da Legislação, ele vai trazer aí 4 situações em que não se deve infligir uma punição. Princípios da moral e da legislação. Nessa obra ele diz 4 situações, 4 casos em que não se deve aplicar uma punição. A primeira situação é caso uma pena seja mais gravosa do que o ato que a motivou. Então, ó, imagina ali num crime de furto ou de lesão corporal leve, a lei penal aplicar pena de morte. Veja que há, então, aí uma desproporção entre a conduta típica e a sanção aplicável a essa conduta típica. Então, para o Bentham, deve-se ter uma proporcionalidade, né? E quando houver uma desproporcionalidade, você não deve aplicar essa sanção. Também não se deve aplicar uma sanção quando há uma ausência de motivo, porque o ato não foi prejudicial. É aquela ideia: se não há prejuízo, se não há dano, por que se aplicar uma sanção? Então, para essa tese utilitarista, se não há prejuízo, se não há dano, então não se deve aplicar uma sanção. Também
a ideia é que não se deve aplicar uma punição, uma sanção, quando essa punição ela é ineficaz, porque ela não evita o prejuízo que já foi cometido. Essa é uma tese muito aplicada pelos grupos feministas que são a favor do aborto em todas as situações, por exemplo. Tá? Então, nesse caso dessa tese de descriminalizar a conduta do aborto para todas as situações, qual é a tese de muitas feministas? Estou dizendo que é certo ou errado, só estou falando da tese, tá? A tese é de que, olha, o aborto vai acontecer independente de ser punível ou não. O aborto já acontece e quem mais sofre ali são as mulheres mais pobres, né? Essa é a tese, essa é a defesa que as feministas fazem em relação a esse caso. Veja que essa é uma tese utilitarista com base na ideia do Jeremy Bentham de que não se deve aplicar uma punição quando essa punição ela é ineficaz, porque ela não evita o prejuízo, no caso aí, o aborto, tá? Também não se deve aplicar uma punição, segundo Bentham, quando há uma desnecessidade da punição, porque o prejuízo ele cessa por si mesmo. Quando o prejuízo cessa por si mesmo, você não precisa, então, aí aplicar aquela punição. Beleza? Então, essa é a ideia utilitarista. Então, quando falar do utilitarismo na sua prova, lembre-se o seguinte, ó, maior felicidade possível. Guarde isso na sua mente. Busca a maior felicidade da maior quantidade de pessoas possíveis, tá? Beleza? Tá, vamos falar agora um pouco do Immanuel Kant, tá? Esse filósofo que escreveu aí A Paz Perpétua, Crítica da Razão Pura, entre outras obras, mas essas duas obras são as mais cobradas pelo exame de ordem da OAB. Esse filósofo que nasceu aí na Prússia e que trouxe a conciliação entre o empirismo e o racionalismo, criando então esse racionalismo dogmático, tá? Kant, então, ele funda aí a ideia do criticismo, em que busca entender os limites entre a razão e a experiência, tá? Ó, há muito debate dentro da filosofia do que deve prevalecer, se a razão ou se a experiência, se a ciência ou a experiência, a prática deve valer mais do que a teoria, ou deve haver uma conciliação. O Kant, então, traz a ideia de que deve haver uma conciliação e cria, então, essa ideia do racionalismo dogmático, tá? Kant, ele também faz uma diferença entre direito e moral, tá? Coisa que, como a gente já viu aqui, Aristóteles não fazia a mistura entre justiça e direito, achava que tudo era a mesma coisa. Kant, então, diferencia direito e moral, e essa diferenciação entre direito e moral vai ser as bases da teoria de Hans Kelsen, né, da teoria do ordenamento, da teoria pura do ordenamento jurídico, né, em que o ordenamento basta em si mesmo para o Hans Kelsen, né? Então, nessa diferenciação entre direito e moral, Kant ele vai dizer que as normas jurídicas são heterônomas e objetivas. Danou-se, Alexandre. O que é que significa isso? Olha, para Kant, as normas jurídicas, elas regulam o comportamento a partir de uma demanda externa, que é a lei, a norma, tá? Então, é o comportamento do indivíduo sendo regulamentado, sendo direcionado a partir de uma pressão externa, que é a pressão da lei, da norma, tá? Então, a norma jurídica, ela é heterônoma, ou seja, héter de fora, né? Ela é heterônoma e objetiva. Já as normas morais, elas são autônomas e subjetivas, ou seja, elas regulam o campo interno do comportamento dentro da nossa psique, tá? Então, é aquele nosso anjinho falando dentro da cabeça, né? Não, não faça isso, não jogue lixo no chão, não bata na pessoa, não estacione no lugar proibido, tá? Então, são essas regras morais. Não solta um pum no elevador. Lógico que se você estacionar no lugar proibido, vai vir uma norma externa, né, heterônima, para impor uma sanção para você, e você vai ficar com medo dessa sanção. Mas
as normas morais são aquelas internas, né? De você não praticar algo porque fere a sua ética, fere o que você entende do que é certo na vida, tá? Então, ó, leve isso para a sua prova. A diferença entre direito e moral trazida por Kant, tá? Então, as normas jurídicas são heterônomas e objetivas, ou seja, vêm de fora, controla o comportamento humano a partir de um elemento externo. Já as normas morais são autônomas e subjetivas, ou seja, há um controle do comportamento do indivíduo a partir desse controle interno, ok? Essa reflexão interna subjetiva de cada um. Para Kant, o direito ele nasce a partir do outro, do conceito de alteridade. Só pode-se criar um sistema jurídico, segundo Kant, a partir desse conceito de alteridade. Ele então vai partir dos princípios da equidade e da virtude para construir esse direito. E vai dizer que a lei, para que possa gerar equidade, ou seja, essa ideia de justiça, ela deve nascer da pretensão e da presença dessa virtude. E ele vai dizer que quem deve fazer essa lei não deve ser o legislador, mas alguém do meio jurídico, para que se possa minimizar essas influências externas. Então, ele vai dizer que somente alguém do meio jurídico é quem tem a virtude para produzir aquela norma que garanta a equidade. Tá? Somente o jurista tem essa capacidade de sair da influência dos elementos externos, como a sociologia, a história, a economia. Então, só ele, a partir da sua técnica jurídica, pode produzir as leis. Essa teoria kantiana ela é muito utilizada, inclusive, para criticar a existência do tribunal do júri, por exemplo, lá no direito penal. Né? No tribunal do júri, o que é que acontece? Não é um magistrado quem vai decidir se a pessoa é culpada ou inocente. Não é uma pessoa do ramo jurídico, tá? Um profissional especializado no campo jurídico que vai dizer se a pessoa é culpada ou inocente. No tribunal do júri, são os indivíduos do povo, da população, que formam ali aquele corpo de sentença que vai decidir se o indivíduo é inocente ou se ele é culpado. Então, essa tese kantiana ela é muito utilizada para criticar a existência do tribunal do júri, porque, segundo Kant, somente os juristas teriam condições de se sair todos esses elementos externos, como o contexto, a história, a sociologia, a economia, para decidir um caso concreto. A lei, segundo Kant, deve ser criada a partir da razão técnica, então. A lei tem que ser feita a partir de uma razão técnica, a partir de um processo de independência que se obtém com a experiência desse jurista, tá? Então, ó, isso é o que vai servir de base para o entendimento da teoria pura do direito do Hans Kelsen, tá? Kant também fala dessa ética, e para ele a ética está acima da moral. A ética está acima da moral. Sua ética é a do dever. Então, a ética de Kant é a ética desse dever. Não essa questão da felicidade, porque para Kant a felicidade é efêmera. Então, o objetivo da ética seria o bem viver, o viver em harmonia. O ser humano deveria ser o fim e não o meio. Também é importante a gente destacar que Kant fala sobre dignidade. E essa dignidade kantiana é fundada na autonomia, tá? Alexandre, como assim? Olha, Kant ele vai dizer que as coisas são diferentes das pessoas. As coisas, os objetos, possuem um preço. E tudo que possui um preço é passível de ser substituído, trocado. Já o indivíduo, ele não tem preço, ele tem o quê? Dignidade, tá? Então, ó, ele faz
essa reflexão sobre a dignidade, dizendo que essa dignidade se encontra a partir da autonomia do indivíduo e que esse indivíduo não pode ser precificado. À luz dessa teoria kantiana, que, por exemplo, você, no direito brasileiro, proíbe a venda de órgãos humanos. Por quê? Porque o órgão humano tem a ver com a própria construção do indivíduo, biologicamente falando, né? E essa construção do indivíduo perpassa por uma questão da dignidade humana. Então, essa dignidade não pode ser passível de compra e venda, tá? Ela não pode ser passível de compra e venda. Então, Kant vai dizer que as coisas têm um preço e por isso podem ser substituídas, mas o indivíduo tem dignidade, sendo assim, não se pode atribuir um preço. Quando se atribui um preço a um indivíduo, ele perde a sua dignidade. E aí ele traz aí, então, o exemplo da escravização dos indivíduos, onde você coloca um preço no indivíduo, aí você compra, faz dele um objeto, uma coisa, e a partir disso, então, você retira a sua dignidade humana. Tá bom? Beleza? Então, fica aí com esses conceitos, esses entendimentos acerca de Kant, Kelsen, Aristóteles, porque isso vai ser super importante para a sua prova. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar para mim lá no meu Instagram, no @AlexandreNapoles.